Olá amigos da Leandro Stormer, esse é o Farol LS para o dia 17 de agosto de 2015, hoje é segunda-feira, eu sou Fábio Figueiredo, o pessoal me conhece como Vlad, trago para vocês as movimentações do nosso mercado, os principais destaques deste pregão, onde tivemos vencimento de opções e mais um dia de queda no Ibovespa. Na tela, o gráfico do Ibov, com mais um pregão negativo, né? O Ibovespa indo em busca do suporte que a gente vem acompanhando nos últimos vídeos, né? Que é a zona dada pela mínima de fevereiro e a mínima de dezembro, lá na faixa dos 46.940 pontos. Naquela faixa nós também temos a LTA, uma LTA que conecta fundos de 2013, 2014, dá para considerar isso aqui 2015, né? Foi praticamente o fim de 2014. E é para lá que o Ibov está indo, rastejando, né? Já com uma queda bem... onde a velocidade começa a diminuir, né? Pelo menos no gráfico diário os candles começam a ficar menores. Se a gente coloca o gráfico de 60 minutos, é possível observar aqui a formação de uma cunha, né? A cunha é um padrão terminal. Quem utiliza ondas de Elliott para observar o mercado sabe que as cunhas costumam ser ondas 5, né? É o afunilamento do mercado. Seria essa aqui uma onda 1, 2, 3, 4, 5 de um último ciclo? Quem vai nos dizer isso é o mercado, se houver o rompimento aqui da linha de referência. Vocês já sabem, né, que há divergência de alta, pelo menos entre esta perna e esta aqui, né, que a gente já vem acompanhando. Divergência mais curta até existia até a última hora do pregão de hoje, quando o FR perdeu o seu fundo respectivo. Então, o mercado vem apanhando bastante e está com grande dificuldade de formar algum tipo de fundo nesse ponto, apesar de entrar numa zona aí em que é esperado tal movimento. Vamos ver se nos próximos pregões, a partir do momento que o mercado tocar essa zona de suporte, a gente tem algum tipo de recuperação. Enquanto isso, a tendência segue sendo de baixa e as vendas vão acontecendo à medida que essa tendência vai se desenvolvendo. A gente vai entrar em detalhes em seguida quando eu for abordar os destaques juntos com vocês. O IFNC, que é o índice do setor financeiro, que explica aí boa parte do movimento do Ibovespa, também indo em busca do suporte, não teve grandes mudanças na leitura. O suporte do ano, eu digo, né? Aqui no caso fica em 4.675 pontos. O mercado manteve-se positivo a maior parte do pregão, mas no finalzinho a pressão de venda trouxe o mercado para a sua mínima. E esse foi o comportamento, na realidade, da maior parte dos ativos. Aqui no índice do setor elétrico não foi diferente. O mercado indo em busca do próximo suporte, 26.900 pontos. O índice do setor imobiliário estava fechando com um candle comprador bonito, marcando fundo no diário, devolveu toda a movimentação, fechou bem próximo à abertura. Embora consolidou no dia de hoje o suporte em 447 pontos. A perda desse, vocês já sabem, o mercado abre espaço para buscar a mínima lá de 2009. E o índice do setor de consumo, perdendo a mínima do candle que o mercado perdeu o suporte, né? Abre espaço agora para a busca do próximo suporte, do próximo nível de suporte, né? Que é o fundinho aqui do mês de março em 2.650 pontos. Muito bem. Hoje o Dow Jones fechou em alta, né? Se recuperou, ao contrário do nosso mercado. Trabalhou em queda no começo do pregão, recuperou, fechou positivo. Embora a gente sabe que, apesar da tendência aqui pelo zigue-zague ser de baixa, a gente tem um cenário de movimento mais lateral, mais complexo, se desenrolando aí no gráfico diário. Em relação ao dólar, o dólar futuro fechou estável, né? A expectativa é de teste do suportezinho em 3.457 pontos e meio.
a resistência em 3.602, abaixo disso o mercado forma um pivô de baixa, lembro que o dólar já tem um topo abaixo do topo anterior. O DI, movimento parecido com o dólar, né? Fechou estável, testando o fundinho anterior. Commodities, movimento do milho, que marcou um topinho abaixo do topo prévio. Quem tem venda aberta por média móvel de 9 começa a ficar mais tranquilo. Quem tem compra por ponto contínuo começa a ficar mais preocupado. Boi gordo acionou compra. A gente colocou esse movimento como esperado para o pregão de hoje no último farol, né? O teste da neckline, da linha de pescoço do ombro, cabeça, ombro invertido. Na sexta-feira, candle da sexta teve a sua máxima superada. A expectativa é de retomada da pressão compradora. Quem acompanha esse movimento pela média móvel de 9 segue posicionado. Em relação ao café, já passamos a acompanhar o próximo contrato, o ICF Z15, o contrato de dezembro. O mercado segue indo em busca da resistência em 178 dólares. A superação da máxima de hoje pode ser um argumento. É uma entrada no contrapé de quem entrou vendido, né? Uma inside bar que pode ser um argumento de entrada para amanhã. Lembrando que o café é cotado em dólar. Hoje nós tivemos várias atualizações dentro dos nossos modelos. Eu começo trazendo o mais interessante, o mais importante deles, né, dessas atualizações, que é o movimento de BEMA3. Inclusive foi um dos destaques de alta hoje, né? A Bematec foi comprada pela TOTS, se eu não me engano, e hoje ela abriu com um gap de alta de 50%, né? Fechou com alta de 42%. Quem acompanha o farol sabe que nós tínhamos uma posição de venda no papel. E aí, como é que faz? Vendido e o papel faz um gap dessa magnitude. Para quem vem acompanhando sabe que nós tínhamos uma venda aberta que foi feita no dia 12. O mercado convergiu para a realização parcial, né? E em seguida a gente foi trazendo o stop para cada nova máxima. Essa é a nova conduta usual. Tá? Ou seja, a partir do sinal de sexta, nada, né, havia sido previamente desenhado nos preços que nos fazia esperar um movimento tão abrupto. Esse é o chamado cisne negro, é um evento pouco provável, quase nulo, mas que pode acontecer. E se pode acontecer, em algum momento ele vai acontecer. Né? Infelizmente, aconteceu com nós com a posição vendida, embora a minha leitura é extremamente positiva, apesar de ter sido um trade que fechou no negativo, porque isso demonstra a importância da utilização de um rígido método de controle de risco. Aqui é a prova de que a forma que se controla risco é muito mais importante do que a técnica que está sendo aplicada. Era um sinal inequívoco de venda. Perda de suporte, volume. Nós tínhamos realizado parcial, o que nos fez montar uma posição inicial menor. Tínhamos apenas meia posição, a segunda não chegou a ser acionada, o que automaticamente também nos forçou a ter uma posição ainda menor. E só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho o esboço da operação para quem trabalha com capital de 100 mil reais e segue a mesma metodologia que a gente ensina nos cursos. Um capital operacional de 100 mil reais poderia então arriscar R$ 1.000 por trade, embora isso aqui é pessoal, né? Quem determina é o trader, o que vai estar alinhado com o seu perfil e os seus objetivos. Aqui os detalhes do trade, né? Esse aqui era o ponto de entrada, a segunda entrada planejada, o preço médio, o stop e a realização parcial. O risco do trade era de 68 centavos. Tá? A realização parcial projetada era 6... Opa, tá errado. 6,75? Não. Ah, sim. Tá aqui. Ó, RP 7,11. Tá? O capital alocado acabou sendo um pouco menos de 6 mil reais, né, porque a gente só fez meia posição, só fez a posição número 1, então acabou sendo 800 ações, né,
800 vezes o ponto de entrada 1, tá? Que dava 6.000. Aqui foi a realização parcial e hoje a saída 2, que acabou sendo na abertura do dia, né? Percebam que o preço médio de saída ficou 8,52. Em relação ao tamanho da posição que foi montada, o risco final foi de, o prejuízo final de R$ 876. Óbvio que em relação ao trade foi um prejuízo feio, né, de 400 e poucos, de 14%. Porém, em relação à carteira, um risco completamente dentro do já planejado, que é 1% de risco, né? Esse trade acabou produzindo 0,88% de prejuízo. Em relação ao trade da carteira, é óbvio que é desconfortável, era um trade que já estava no lucro, né? Mas esse tipo de movimento não temos como prever. Não é eu que não tenho como prever esse tipo de movimento. Ninguém tem como prever. Não existe um modelo de previsão certeiro dentro do mercado financeiro. Tá? A única forma de você mitigar esse risco, ou pelo menos diminuir, não mitigar o risco desse evento acontecer, porque eles vão acontecer, tanto a nosso favor como contra. Mas a melhor forma de tu, pelo menos, mitigar o risco financeiro no trade é operando com opções, através de travas e através até mesmo de compra seco. Afinal, o risco máximo de uma compra seca é o capital que você aloca, seja na compra de uma call ou na compra de uma put. Infelizmente, BMA3 não tem liquidez de opções, né? Então fica aí a demonstração de um trade que hoje foi atualizado e que demonstrou a importância da utilização de políticas de controle de risco severas. Bom, essa foi a primeira atualização, né? Então fechamos a BMA4 já na abertura. Tivemos também realização parcial de CSNA3, a CSNA3 trazemos para cada nova máxima, né? Então essa é uma atualização. O stop gain que tivemos hoje, foi de ALPA. Trazíamos o stop para cada nova máxima. O trade foi encerrado hoje, a venda que foi dada no dia 10. Tivemos também stop gain da posição de Ciel 3. Superou a máxima do último pregão, a venda que foi dada aqui no dia 6. E TOTS foi um ativo que montamos uma posição de compra na sexta-feira. O mercado acabou buscando a realização parcial de maneira bem interessante. Foi até um dos destaques, né? O mercado marcou fundo no ponto esperado. Dentro da ótica do FR2, que é a abordagem do método Stormer, a posição executada foi em Ambev, sendo que o trade de Grendene foi finalizado. Tínhamos uma posição feita no dia 10, por volta dos R$17. A saída aconteceu a 17,17, né? Alvo móvel nas últimas duas máximas. Migramos para Ambev. Então esse foi o resumo das atualizações e das novas entradas que foram produzidas. Assim sendo, a gente já pode observar os destaques. Eu começo respondendo a pergunta aqui de um participante, né, que pediu uma avaliação de FESA. Lembro, você que acompanha e quer que a gente avalie um ativo que não foi comentado aqui, você pode pedir isso diretamente nos comentários do YouTube. E aqui a questão de FESA, nós temos um papel que trabalha de lado, né, uma resistência que foi testada mais de uma vez aqui na faixa dos 8,70, né, e um suporte na faixa dos R$7,60. Apenas dando crédito aqui, né, quem enviou a questão foi o Luiz Fernando de Sorocaba. Então um abraço aí para o Luiz Fernando. Eu não vejo nada a fazer aqui no meio, Luiz Fernando. Procuraria por trades na compra na faixa dos 7,60, onde nós temos aí um retângulo, coisa que lembra um retângulo, né? Pelo menos eu ignoro essas máximas, movimento que o mercado vem montando. Hoje tivemos uma movimentação interessante em ABCB. O mercado marcou um fundinho aí na faixa dos 9,30. Na realidade está para marcar um fundo, né? Um fundo é quando eu tenho máximas e mínimas maiores. Esse candle comprador que aí aparece
é acompanhado por uma divergência de alta no FR de 14 períodos. Portanto, a superação da máxima desse candle confirma tal padrão, que indica que a tendência de baixa vigente está perdendo força. É só isso que a divergência indica. Tá? HGTX, que foi um papel comentado na sexta-feira, que formava um pivô de alta, era um padrão de reversão de tendência de baixa, porém era um sinal desconfortável, né, porque ele não era acompanhado por volume e o mercado já vinha subindo a 8 pregões consecutivos. E hoje o mercado fez um forte movimento, né, premiando aqueles que tomaram risco. Era um trade de maior risco pelas condições já explicitadas. E hoje a HGTX fez uma alta de 8,7%, indo em busca já da resistência em 14,15, sendo que a região dos 13 aqui foi completamente ignorada. SLED seguiu em queda, né? Queda de 8,5%, papel que vai em busca do seu suporte de prazo maior lá na faixa dos 90 centavos, não tem suporte antes disso, só que o papel está bem esticado, né? Coloca aqui um gráfico semanal, fica bem fácil de ver a quantas semanas o mercado cai em linha reta. São 4, 5, 6, 7. Essa está sendo a 8ª semana de queda e não há nenhum sinal de recuperação, pelo menos não até o momento. MYPK foi um papel que a gente colocou na sexta-feira com a possibilidade de um trade de retorno à média. Acabamos não fazendo esse trade porque não era um candle favorável. Acabou ficando um candle branco, né? O ideal é que seja um candle preto quando é uma venda de retorno à média. E hoje o mercado foi em alta, ou seja, teria ameaçado aqui o stop da posição. Então, em muitas condições a gente precisa saber dizer não. É um sinal bonito, mas que a gente tem que saber dizer não. E a percepção desse não vem com o tempo, com a experiência. Olhando para o lado esquerdo, resistência relevante somente na faixa dos R$19,60. Marco Polo, Pomo 4, marcando um fundinho aí no gráfico diário. Perceba que o papel está tentando voltar para cima aí dos R$2. Né? Há uma divergência de alta no gráfico diário, que é essa divergência aqui. Divergência entre essa perna e essa do mês de julho para cá, né? Fundos mais altos. E eu também tenho uma divergência maior, que é entre essa perna aqui e essa. FR também faz fundos mais altos. Fica mais fácil de ver essa divergência no gráfico semanal. Óbvio que o semanal vai fechar somente na sexta-feira. Mas é um papel que está sugerindo aí alguma recuperação a partir do sinal que está sendo deixado. Kepler, um papel aí de menor liquidez, que foi perdendo bastante volume nas últimas semanas, na realidade. Apresentou uma queda hoje de 15%. Foi um ativo que, se eu não me engano, a gente comentou isso aqui no Visão no ano passado, quando o mercado tocava a linha de referência desse canal. Eu fui lembrar disso quando eu olhei esse canal aqui no gráfico. O mercado de fato respeitou o topo naquele ponto. Né? E eu não vejo suporte aqui no lado esquerdo. Não vejo mesmo. Suporte ou ponto de referência para compra somente lá na linha de tendência de alta desse canal aí levemente inclinado. Trago agora para vocês os movimentos da Vale, que aparenta estar dentro de um diamante, né? Lembra um diamante, pelo menos, essa figura. Ou seja, é um padrão de indefinição dentro de um outro padrão de indefinição, que é o alargamento. A gente já vem acompanhando essa indefinição da Vale há um bom tempo. Eu particularmente estou de olho na Vale 3, vocês já sabem disso, acima dos 19,80, 19,70. BRAP 4, movimento parecido. Siderurgia, que tem alguma relação com a Vale, aqui no caso da Gerdau. Gerdau parece marcar um fundinho aí na zona dos R$ 5,60. O mercado volta a respeitar, volta a demonstrar interesse do ponto de vista comprador, né? Já era o 6º dia de queda consecutivo. CSN fechou com um candle de dúvida e a Uzi Minas, que estava fechando bonita com candle amplo, devolveu boa parte do movimento aqui a partir do meio da tarde. Os bancos, Itube, que estava também marcando um fundinho no gráfico diário, devolveu todo o movimento. Tá? BBDC4, mesma coisa.
trabalhou em alta, o vapor do pregão fechou negativo na mínima do dia. BBDC4 fechou aquele gap que a gente tinha colocado nos 23,70. Abaixo disso, suporte somente na faixa dos 19. É um papel que apanhou bastante. Em algum momento retornará para suas médias, mas no atual cenário não há nenhum argumento técnico para esperar isso. Banco do Brasil perdeu o suportezinho dado pela mínima do ano, deve caminhar em busca dos R$ 18,60, que é o próximo suporte. E esses foram dos bancos, além de ABCB, que um dos papéis mais bonitos que eu achei do dia para a ótica de retorno à média. Petrobras fechou na mínima, foi um papel que eu esqueci de comentar, a gente tem uma venda, né, nesse papel, não comentei na hora dos trades que estavam em aberto. O papel fechou na mínima, RP está lá em 8,74. Vamos ver se o papel migra para aquele ponto amanhã. Próximo suporte de Petro somente na faixa dos R$ 8,18. E basicamente esses foram os ativos dentro da ótica de swing trade. No intraday, tivemos um dia chato no índice. O mercado abriu praticamente em cima da linha da água, fez o primeiro movimento, não acionou trade na venda, acionou compra, ficou muito próximo da realização parcial, mas não atingiu. A partir das 11h30, abertura do mercado americano, o mercado brasileiro começou a cair, praticamente caiu durante o dia todo. O trade que nós abrimos foi estopado, o mercado perdeu aqui a mínimo, o ponto de stop, e não houve nenhum trade além disso. Lembrando que o índice segue aí dentro do alargamento, voltou a testar a linha de referência do alargamento no pregão de hoje. Tá? A resistência para amanhã fica aqui na faixa dos 48.655 e suporte bem consolidado aqui em 48.070 pontos. Abaixo disso, o mercado abre espaço para mais vendas. Acima da resistência, o mercado entra em rota de busca aqui das linhas de referência dos alargamentos que a gente está visualizando. Dólar. Ao contrário do índice, o dólar hoje era um bom day trade. Abrimos em gap de alta. O mercado fechou abaixo da linha da água, atingiu realização parcial. Em seguida, o high low virou para cima, nos tirando completamente do trade. O dólar recuperou até então, voltou a testar a linha d'água, mas não gerou nenhuma operação. Depois da finalização do trade que a gente fez. Lembro que o dólar, comentamos na sexta-feira que a linha de tendência de alta aqui do triângulo era um ponto de referência, o mercado ali bateu e respeitou, né? A linha continua sendo esse ponto de referência, abaixo disso, suportão em 3.460 e resistência 3.545. Os papéis no intraday não geraram nenhum cenário muito limpo para trade, né? O mercado ficou cozinhando muito em troca em cima da linha da água. Isso é comum em dias de vencimento de opções, né? Principalmente nos ativos mais líquidos. Podem perceber que a Vale e Petrobras tiveram esse comportamento mais errático, né? Rompe para cima, rompe para baixo a linha d'água, isso dificulta operações. Além disso, não tivemos um pregão que iniciou com um volume projetado muito alto, e isso prejudica também operações de day trade. Certo? Era isso. Eu me despeço. Quem acompanhou o Farol, caso não tenha sido comentado o ativo do seu desejo, comenta aqui abaixo do vídeo. Tá? E quem gostou dessa apresentação, eu agradeço se puder fazer essa menção de que de fato apreciou o trabalho executado com um like. Tá bom, pessoal? Deixo um abraço a todos. Até amanhã.